alguns intelectuais da época chamavam o cristianismo de uma espécie de platonismo aperfeiçoado. Pensem nisso. Quase 500 anos antes de Cristo, nos diálogos de Platão, Sócrates já defendia um princípio que era bem radical para a época, o da não vingança. Ele dizia que responder uma injustiça com outra injustiça é sempre errado, não importa o que tenham feito a gente. E aí a gente vê a conexão de forma brilhante. O famoso ensinamento de Jesus sobre dar a outra face é, no fundo, uma expressão direta dessa mesma ética socrática. Não foi uma ideia que surgiu do vácuo, mas uma que já tinha raízes bem fortes no pensamento filosófico grego. E, olha, essa semelhança não passou batida na antiguidade, não. O crítico pagão Celso, lá no século II, apontou exatamente isso. Para ele, o cristianismo estava basicamente reembalando ideias nobres de Platão, mas sem dar o devido crédito à fonte original. E as semelhanças não param por aí. Elas chegam no coração da teologia. Conceitos que a gente associa diretamente ao cristianismo, céu, inferno, a ideia do verbo divino, eram, na verdade, bem estranhos ao judaísmo do Antigo Testamento. A origem deles, os mistérios pagãos. Vamos dar uma olhada no conceito do logos. Para os filósofos gregos, como os estoicos, o logos era a razão divina, a inteligência que organizava o universo inteiro. Era como se fosse a mente de Deus se manifestando na criação. Era uma peça fundamental da visão de mundo pagã. E então, a gente abre o Evangelho de João e lê exatamente isso. Para qualquer pessoa com a educação grega daquela época, essa frase seria super familiar. Identificar Jesus como o Logos que se fez carne era usar a linguagem pagã para explicar a natureza de Cristo para um mundo que pensava em grego. A mesma coisa acontece com a imagem que a gente tem de céu e inferno. Ela deve muito mais a Platão do que a Moisés. No judaísmo antigo, a vida após a morte era um lugar meio sombrio e vago, o Sheol. Foi Platão que descreveu com detalhes um além com julgamento, recompensa nos Campos Elíseos e castigos no Tártaro. Então, o que tudo isso quer dizer? Que não foi uma imitação diabólica nem um simples plágio. A fonte por trás desta análise sugere uma solução bem mais elegante e, na verdade, intencional para esse mistério todo. A conclusão é que a história de Jesus foi uma síntese, uma costura genial e deliberada. Os primeiros criadores do cristianismo que estavam imersos tanto na cultura judaica